Um dos grandes perigos aí que existem no mato, para a pessoa que está aí junto à natureza, é a hipotermia. Na verdade, esse é o matador número 1 aí no mundo todo. Muitas vezes as pessoas se preocupam com onça, com cobra, com animais e perigos dessa natureza, mas de fato aquilo que representa a primeira ameaça, que vai acabar primeiro com a vida das pessoas, na maioria dos casos, é a hipotermia. Pensando nesse perigo, o homem tem trabalhado aí já há algum tempo o princípio que vai ajudá-lo a combater esse perigo imediato aí no mato, que é a hipotermia. Já tem algum tempo que o ser humano desenvolveu e criou o princípio das camadas, que é uma teoria que vai ajudá-lo a regular a temperatura do corpo. O princípio das camadas diz o seguinte: é preferível, vale mais a pena você ter diversas camadas finas sobre o seu corpo que vão se sobrepondo umas às outras, que ter poucas camadas grossas, que ter um casacão grosso, por exemplo, e não ter muita coisa lá de baixo. Esse princípio, como eu já havia falado, é bastante antigo. Hoje em dia, a humanidade conseguiu desenvolver materiais e tecidos que vão ajudar bastante, que vão facilitar bastante aí a regulagem da temperatura do corpo. O Júlio Lobo, do sobrevivencialismo, tem um vídeo muito interessante aí, em que ele mostra alguns materiais modernos, como o fleece, a segunda pele, que hoje em dia vieram a substituir muita coisa antiga, como a lã, ou mesmo como o próprio algodão. A gente vai começar a falar aqui então do princípio das camadas. Esse princípio então diz que a primeira camada de roupa que deve ir sobre a sua pele seria uma camada que vai ajudar a tirar o suor do seu corpo e transportar ele para longe de você. Hoje em dia, o material moderno que faz esse papel seria a segunda pele. Antigamente era camiseta de algodão, uma camiseta simples de algodão, básica dessas, brancas que a gente conhece por aí, era o que se usava a princípio para poder transportar o suor para longe do corpo. Vale lembrar que essa foi uma invenção militar criada pelo exército francês já há mais de 200 anos. Como segunda camada, vai agora a parte que começa de fato a esquentar o meu corpo. No caso, eu estou usando uma camisa de manga comprida de algodão, o que hoje em dia a gente sabe que não é o melhor material, exatamente porque o algodão retém um pouco da umidade. A gente tem material moderno, mais aconselhável, vamos dizer assim. Como eu não estou andando, como eu não estou suando, nem fazendo muito exercício, isso aqui funciona perfeitamente como segunda camada. Como terceira camada, eu estou usando sobre o meu corpo uma camisa de lã do exército. Isso aqui vai ajudar a criar uma proteção melhor, mais adequada para prender o ar quente todo aqui junto ao meu corpo. A gente tem que lembrar o seguinte: o objetivo desse princípio de camadas é reter o ar quente junto ao seu corpo. Então é importante que todos os botões dos seus agasalhos, os punhos, estejam todos devidamente fechados para que você consiga manter o ar quente preso lá o máximo possível. É importante também colocar a camisa para dentro da calça para você, obviamente, novamente manter todo o ar que está junto ao seu corpo preso ali. Você quer encarcerar, vamos dizer assim, esse ar em torno do seu corpo e criar essa bolha de ar quente em torno do corpo. Caso você se encontre ainda num local em que a temperatura realmente esteja muito baixo, você pode ainda lançar a mão de uma última camada maior que vai servir para quebrar o vento, pode proteger da chuva também, repelir a chuva se for o caso. E uma camada que vai oferecer ainda uma proteção extra contra o frio, como é o caso dessa jaqueta que eu estou usando aqui por cima de tudo aquilo que eu já estava anteriormente. Essa foi uma jaqueta criada por mim mesmo, o nome dela é AM13, de Abrigo do Mato 13, por causa do ano 2013 que ela foi feita, que é uma jaqueta de lona pesada, que funciona bem para quebrar o vento, e aqui dentro ela tem esse forro adicional ainda, que vai fornecer, como eu já havia falado, uma camada extra de proteção para o frio. Já existe um vídeo meu, um review falando sobre essa jaqueta aqui, vocês podem procurar e assistir com calma, caso vocês fiquem interessados em saber mais sobre ela. Mas isso aí, geralmente, é o que eu vou usar para o princípio de camadas. Eu vou ter uma camiseta, uma blusa de manga comprida, uma gandola, ou no caso, uma camisa de lã sobre isso, e ainda pode ser uma jaqueta de campanha com forro, como a M65, a minha M13, ou mesmo aquele casacão que o Exército Brasileiro usa.
Uma touca de frio é importante, eu sempre tenho uma comigo, mesmo quando é verão. Se eu vou dormir no mato, eu sempre levo essa touca aqui, que não é muito grossa, mas já ajuda bastante. No entanto, quando eu sei que eu vou para um local em que a temperatura vai estar bem baixa e o frio vai estar pegando, eu vou ter geralmente 2 toucas, e é isso que eu faço. Eu coloco 2 toucas. Dessa forma, cobrindo bem a orelha, o pescoço aqui atrás, a nuca. Eu posso levantar a gola da jaqueta, isso vai me ajudar a fornecer uma proteção muito boa para a cabeça e para o pescoço e para toda a região do tórax, que é a parte importante para ser protegida. Uma grande vantagem do princípio das camadas é o fato de que você pode retirar ou colocar essas camadas na medida que a temperatura vai aumentando ou diminuindo. Então você não precisa ficar suando, transpirando com aquele tanto de roupa. Você vai retirando 1, 2, tantas camadas quanto forem necessárias até você alcançar o balanço ideal para a sua temperatura, o equilíbrio ideal para a sua temperatura. O princípio das camadas foi criado a partir do entendimento de como o corpo humano reage em situações de frio. E é importante que a gente leve isso em consideração para poder ver a seriedade e a importância realmente que tem esse princípio de camadas para ajudar a regular a temperatura do corpo. Mas por que o princípio da camada se concentra tanto na região do tórax e da cabeça? Porque é exatamente nessa região do tórax e da cabeça que estão os órgãos nobres, vamos dizer assim, aqueles órgãos mais importantes aí, responsáveis de fato pelo funcionamento e a sobrevivência do organismo humano. Na cabeça não precisa nem dizer, né? Obviamente está o cérebro. Então, inclusive, é por isso que a cabeça é o local onde a gente mais sente frio à noite, porque a gente perde muito calor pela cabeça e a gente também ganha muito calor pela cabeça. Tanto que quando a gente começa, a temperatura eleva um pouquinho, a gente começa a esquentar, o primeiro lugar onde se transpira é a cabeça, porque o organismo está tentando abaixar a temperatura do cérebro para não cozinhar o seu cérebro, para ele poder ficar lá funcionando bem. Por isso que é importante no frio também a gente botar uma touca ou várias toucas para manter o calor aí em volta do cérebro, evitando qualquer problema dessa forma aí, com essa região tão importante do organismo humano, do corpo humano. Já o tórax, obviamente, vai alojar aí o coração, o pulmão e todos esses outros órgãos também que são fundamentais aí para a sobrevivência, para o funcionamento correto do corpo humano. Então é por isso que o princípio de camadas foca tanto na região torácica e na cabeça, porque é exatamente nessas regiões que se encontram aqueles órgãos nobres que devem ser protegidos aí a todo custo. É interessante a gente observar que numa situação em que o corpo humano está exposto a um frio muito extremo, igual a gente vê nessas regiões de montanhas, e é muito comum inclusive acontecer com o alpinista, com esse pessoal que está numa elevação muito alta, em que a temperatura é muito baixa. Quando eles sobrevivem, vocês podem observar que a primeira parte do corpo que vai embora, aquilo que eles perdem primeiro, são as extremidades. Geralmente são as orelhas, a ponta do nariz, os dedos do pé, dos pés e das mãos. Por que isso acontece? Por que essas regiões extremas, vamos dizer assim, são aquelas a sofrerem primeiro? Porque a fisiologia do seu corpo funciona mais ou menos dessa forma. Ele vai retirar o sangue que está nas extremidades, nas pontas das mãos, do nariz, da orelha. Por que ele vai retirar aquele sangue e vai tentar concentrar esse sangue no centro do seu corpo e na sua cabeça? Porque o sangue transporta calor. Inclusive, por isso que você tem que se manter hidratado no frio, para o seu sangue manter fluido e ele continuar transportando o calor pelo seu corpo. Então, no caso de uma situação extrema, de temperatura muito baixa, o seu corpo faz isso. Puxa todo o sangue, concentrando ele no tórax e na cabeça, tentando manter o calor concentrado nessa região, novamente, para preservar esses órgãos tão vitais. Como consequência, o que é que apodrece primeiro, o que é que sofre primeiramente o processo de gangrena numa situação dessa? A ponta dos dedos, né, as extremidades aí, nariz, orelha, como a gente já falou. Se a gente fizer uma observação cuidadosa da natureza, a gente vai perceber que alguns animais também reproduzem aí o princípio das camadas.
Certos pássaros como pombas rolinhas e pardais, no inverno, vocês vão ver que eles costumam ficar todos rechonchudos assim, com as penas mais ouriçadas. O que eles estão fazendo, na verdade, é criar uma camada de ar morto entre essas penas, para que o corpo deles aqueça esse ar e o ar, por sua vez, aqueça o corpo deles de volta, criando assim um ciclo de calor nesse sistema.